Olá, prezados alunos, quem está falando é o vosso professor Esdras Bento e vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada. Na semana passada, nós discutimos a questão do contexto. Em primeiro lugar, falando do termo contexto e seu significado literário. Depois, nós explicamos os vários tipos de contexto, apesar que pretenderemos adiante falar mais sobre eles, estamos nos ocupando apenas do contexto inicial. Nós falamos que a lei do contexto é uma das primeiras leis que rege a interpretação e que muitas interpretações errôneas têm sua origem na desconsideração dessa norma tão óbvia que é o contexto. Nós explicamos na aula anterior sobre os diversos tipos de contexto, pelo menos dando uma definição rápida sobre eles, do contexto inicial, imediato, remoto, gramático e lógico, e histórico e literário. Classificamos então esses contextos dando uma síntese do significado de cada um deles. E nós estamos nos ocupando diretamente do contexto inicial. Nós definimos o que é o contexto, que ele é constituído pela sequência de parágrafos ou estrofes que antecedem e sucedem o texto que nós estamos lendo. Falamos e explicamos que o exame do contexto é importante por causa das palavras, as locuções, as frases podem assumir sentidos múltiplos, que desconsiderar o contexto acarreta interpretações falsas e assim sucessivamente. Explicamos que o contexto inicial é a própria frase ou versículo em que o termo foi usado e que antes mesmo de recorrer ao contexto imediato e remoto, é extremamente necessário entender o texto ou a frase onde o termo aparece em seu conjunto. Nós demos o seguinte exemplo, um texto de Provérbios, Provérbios 22, 28, que diz: não removam os marcos antigos que por tradição puseram os vossos pais. Explicamos, portanto, que nesse texto de Provérbios nós temos, portanto, o versículo 27, que não tem absolutamente nada a ver com o 28, e o 29, que não tem nada a ver com o 28. E explicamos isto a partir da natureza da coleção que chamamos de provérbios, que nós explicamos os 3 tipos da natureza de provérbios dentro do livro e desde o período de sua formação, a partir de 630 a.C. Então, no caso de um texto que aparece num contexto irregular, porque o verso 27 não explica o 28 e o 29 não explica o 28, pela própria natureza do livro, nós falamos que é necessário, portanto, entender diretamente o próprio texto. E nós explicamos na ocasião que precisamos ver qual é a palavra central, o núcleo central da frase. Então, não remova o que? O marco que puseram os teus pais. Quem pôs os marcos? Os pais. Mas se você observar diretamente o texto, você vai perceber que a palavra marco é a palavra principal. Não remova o que? O marco. O que os pais puseram? Os marcos. Então, forma diretamente o tema principal deste texto, ligado diretamente a marco, que é a palavra central, e as demais formam um núcleo em torno, que gravitam em torno da palavra marco. Então, nós explicamos antes todas aquelas características e, principalmente, que antes de recorrer ao contexto remoto ou imediato, é importante entender o texto, o termo ou frase, porque nem sempre uma mesma palavra quer significar a mesma coisa em textos distintos, e somente o texto em seu contexto original é que pode, na verdade, projetar luz sobre o significado do termo. Quando nós explicamos isso daí, é porque uma vez que você definiu que a palavra principal daquele texto
de Provérbios 22, 28, que o termo principal ali é a palavra marco, fica claro, portanto, que eu expliquei a vocês o uso de um dicionário grego para poder o uso de um dicionário hebraico, o grego se você tiver com a Septuaginta disponível, o hebraico para se você tiver com o texto hebraico, ou então um dicionário bíblico ligado à versão da Bíblia que você usa diretamente. Isso é importante. Se você prestar atenção no texto diretamente ligado de Jonas, que diz, por exemplo, que o profeta foi engolido por um grande peixe, o original hebraico diz Gadol e o grego diz Megaleketos. Então, quando você olha sobre essa perspectiva, você vai observar que em nenhum momento a Bíblia falou de baleia, mas ela falou um monstro marinho. Isso você pode observar tanto pelo original hebraico do livro de Jonas, como também da tradução da Septuaginta. Então, se você usa diretamente um dicionário grego e um dicionário hebraico para o estudo do Antigo Testamento, baseando-se no grego na Septuaginta e do hebraico para o texto massorético, você vai perceber, portanto, as relações e de como foi feita essa tradução. Então, o uso de um bom dicionário do hebraico e do grego bíblico para fazer uma análise diacrônica do termo, empregar uma concordância e observar o contexto remoto são atos necessários a fim de compreender o uso dos vocábulos em contextos distintos, como nós explicamos a respeito de Provérbios 22, 28. Então, nós verificamos no primeiro momento a natureza do livro. Nós estudamos a questão do gênero literário de Provérbios para poder identificar se esta palavra tivesse, por exemplo, numa narrativa profética, nós deveríamos levar em consideração o texto e o gênero profético. Se estivesse diretamente ligado a uma crônica, se estivesse ligado diretamente a uma fábula, se estivesse ligado a uma palavra figurada, nós teríamos, portanto, que procurar analisar o texto dentro do próprio gênero literário que ele aparece. Então você não pode, de maneira alguma, descartar o termo, principalmente ao não analisá-lo dentro do contexto literário. Então, essa perspectiva nós apresentamos que se você for pegar em Provérbios, já que o versículo 27 não diz nada sobre o 28 e o verso 29 não diz nada sobre o 28, você precisa, portanto, o uso de um dicionário para definir a palavra marco, que vai aparecer na versão da NVI como limite. Então, se você usa a NVI, você precisa, portanto, de uma concordância e de um dicionário que corresponda à NVI. Se você usa a corrigida, por exemplo, ou atualizada, você precisa ter o mesmo procedimento. Sobre essa perspectiva, quando você vai buscar o significado de uma palavra, quer no hebraico, quer no grego, você vai perceber que na palavra específica que nós estamos tratando, tanto o hebraico quanto o grego não vai apresentar muita distinção nem diferença. Agora, quando você usa diretamente um dicionário bíblico, o dicionário bíblico ele vai lhe dar uma variedade de elementos que podem representar diretamente esse morfema chamado de marco. Por exemplo, pode no dicionário bíblico de Wycliffe, tem a citação de que poderia ser um poste, que poderia ser uma estaca, poderia ser uma pedra, onde aparece necessariamente a extensão do terreno. Então, o dicionário bíblico vai dando, com base na própria arqueologia, possibilidades dos vários sentidos, ou uso daquela palavra que representa um elemento cultural, principalmente de marcação. Então,
você sabendo o sentido da palavra, em 4 traduções pelo menos distintas. Eu recomendo a corrigida, a ARA, a atualizada e a tradução King James 1611. Eu recomendo essas 4. Quando você vai analisar, portanto, você já tem um significado com que cada uma das versões traduziu aquele texto original que você está observou diretamente ao dicionário. Depois, você tem o significado que um dicionário bíblico lhe possibilita. Feito, portanto, estes 2 trabalhos de saber especificamente o significado da palavra no original hebraico e grego, de saber o significado dado por um dicionário bíblico que utiliza argumentos arqueológicos, sociológicos, para poder explicar aquela palavra, você então pode agora tomar uma concordância. Então, quando você vai usar uma concordância, você precisa entender que há 2 tipos de concordâncias. Uma concordância que se chama verbal, que arrola palavras, e uma concordância chamada real, que arrola sentidos de uma mesma palavra. No Brasil, nós somos muito pobres em concordância do segundo tipo, que é a concordância real. Mas o dicionário ou a concordância do grego da editora Fiel procura fazer justamente isso. Ela tem um contexto que está muito mais ligado nessa concordância do texto grego, só que ela só vale para o Novo Testamento, né? Essa concordância do texto grego da Fiel, ela procura ser, na maioria das vezes, uma concordância real. O que quer dizer uma concordância real? Significa, portanto, que uma mesma palavra que você procura, por exemplo, a palavra Marco, vamos pressupor aqui. Então, ela vai lhe apresentar onde em outros textos da Bíblia aparece a palavra Marco com este mesmo sentido de Provérbios. E depois ela vai especificar a palavra Marco em outros textos, na qual o sentido da palavra Marco está ligado à sua raiz, mas na verdade distancia-se um pouco dele pelo novo sentido com o qual o texto está sendo usado, ou a palavra está sendo usada. Então, geralmente nós usamos muito a concordância verbal, que arrola palavras. Então, se você vai a uma concordância verbal, principalmente uma concordância da corrigida, na palavra marco, a palavra marco vai aparecer com muitos sentidos. E você aí vai ter que, nesse caso, separar os sentidos para verificar aquele que corresponde ao sentido de Provérbios. Por exemplo, você vai usar a palavra marco e a concordância vai te falar, por exemplo, de marco como limite de terra. Vai falar de marco como um monumento. Vai falar de marco como fronteira. E diretamente não é esse o sentido de marco que está ali em Provérbios 22, 28. Mas veja que a palavra é usada, e então, quando você foi no sentido original da palavra marco, você viu que a raiz dela tem a ver com um sinal. Então, como o marco de uma fronteira é um sinal do limite de uma terra para outra, aparece diretamente a palavra marco ali, mas já não tem mais o mesmo significado. Quando a concordância da corrigida, por exemplo, dá a palavra marco, uma referência ao livro de Reis, representando um monumento de pedra, é claro que a palavra marco ali não é o mesmo sentido da palavra marcos de Provérbios. Por quê? Porque ali um monumento de pedra está se referindo, na verdade, à marcação de um túmulo com o qual o israelita cobria com pedras para servir de sinal que ali jazia alguém. Então, quando você olha sobre essa perspectiva, o uso da concordância verbal, que arrola
palavras e o uso dela dentro da Bíblia, do Antigo ou do Novo Testamento, deve ser usado com cuidado, procurando identificar se o significado da palavra marco em determinado verso ou versículo corresponde ao mesmo daquele versículo que você está observando. Então, com esta concordância, nós observamos que o primeiro sentido na Bíblia, que tem a ver com o sentido que nós estamos usando de Provérbios 22, 28, aparece em Deuteronômio no capítulo 14, aparece em Deuteronômio no capítulo 19, versículo 14, e depois aparece no capítulo 27, 17 de Deuteronômio. O que significa, portanto, que aquele texto que estava lá em Provérbios sem contexto, você agora traz para o livro de Deuteronômio, aonde é explicado diretamente o seu contexto. E aí apresenta necessariamente um elemento muito inteligente da natureza dos Marshall, da natureza dos provérbios. Qual seja, muitos provérbios estão fundamentados e baseados principalmente em alguma prescrição da lei mosaica, que é o caso desse provérbios que nós acabamos de ler, de 22, 28, que ele tem uma relação direta com a lei. Então, isso você consegue identificar pelo uso simples de uma concordância sem nenhuma dificuldade. Então, aquela palavra marco, que você não sabia bem o sentido, com o uso de uma concordância, você encontra a referência a essa palavra marco na corrigida, por exemplo, ligado diretamente ao texto de Deuteronômio 19:14, que diz diretamente que maldito aquele que mudar os marcos do seu povo, do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 17. Então, quando você olha sobre esse ponto, você verifica que agora aquela palavra que estava sem contexto, que você estava analisando, já tem agora um contexto muito grande a partir daquilo que foi lhe possibilitado com uma concordância. Repetindo, você precisa então, no uso dessa concordância, que ela seja de acordo com a sua tradução da Bíblia. Segundo, a concordância pode ser real e pode ser verbal. Geralmente, as concordâncias mais disponíveis são as verbais, que arrolam palavras e não sentidos ou conceitos. Nesse aspecto, então, você deve ser cuidadoso, procurando selecionar os textos bíblicos que correspondam diretamente à palavra que você está se referindo no contexto próprio de Provérbios. Foi o caso que nós fizemos agora em Deuteronômio. Então, quando se trata de Deuteronômio, você já tem um grande contexto agora, na verdade, porque você sabe que o Deuteronômio são os últimos sermões de Moisés, onde ele está para a nova geração, principalmente de frente ao Jordão, repisando, referindo-se mais uma vez à lei, à nova geração que habitaria agora na terra de Canaã. Então, essa prescrição que você leva para o contexto histórico, você tem diretamente uma perspectiva que se trata de uma nova geração. Essa geração está ouvindo o sermão de Moisés antes de adentrar na terra de Canaã, porque o livro de Números já havia dividido, portanto, a terra entre as tribos, e agora, portanto, esse texto refere-se diretamente ao caso de uma injustiça social de terra, principalmente dentro do livro de Josué, de Juízes e assim sucessivamente. Então, essa violação do marco deveria ser entendida no âmbito da herança divina, como aparece lá em Levítico no capítulo 25, versículo 23 e 24. A porção da terra que o israelita possuía era considerado uma dádiva do próprio Deus. Se você olhar 1 Reis, capítulo 21, versículo 3, vai ficar muito claro isso, principalmente quando você entender a resistência de Nabote em querer vender a propriedade para o rei, porque se tratava, portanto, de uma herança que lhe fora outorgada pela sua família e dava ali, na verdade, uma distinção social por se tratar de uma
tradição, ele era, na verdade, um, um judeu, um israelita tradicional. Não é isso? Então, ele podia, portanto, comprovar a permanência dele na terra de Israel com base diretamente na propriedade que ele possuía. Então, alterar os limites dessas propriedades era uma ofensa, principalmente àqueles que as outorgou, que é o próprio Deus. Né? Então, quando havia a alteração desses limites, o roubo dessa propriedade, era uma ofensa àquele que as outorgou, que era o próprio Deus. Então, a remoção do marco, se você pegar a concordância, você vai verificar que vai aparecer em Provérbios 23:10 também como uma ação de roubo, de opressão e injustiça, como nós falamos. Né? Então, antes de recorrer ao contexto remoto, imediato, é importante entender o termo ou toda a frase, isto porque nem sempre uma mesma palavra quer significar a mesma coisa em textos distintos, e somente o texto em seu contexto original é que projetará luz sobre o significado exato do termo. É o caso, por exemplo, de alguém descuidadamente tentar inserir o sentido de marco, tal como nos apresentamos há pouco, com marco registrado diretamente em Jeremias 31:21. Ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o teu coração à vereda, ao caminho em que andaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressas a estas tuas cidades. Neste caso, temos o marco que traz também um sentido de sinal, mas com aplicação distinta. Enquanto em Provérbios trata-se de um marco que funciona como documento de delimitação topográfica, o marco de Jeremias 31:21 designa um sinal feito com um montão de pedras para assinalar uma vereda, um caminho, ou seja, para servir de orientação para que não se perca o caminho certo, que é diferente o sentido da palavra marco de Provérbios 22:28. Isso fica claro quando lemos o versículo 22 de Jeremias, que interroga: até quando andarás errante, ó filha rebelde? Errante quer dizer sem definição. A mesma coisa vai ocorrer quando você lê o texto de Ezequiel 39:15 e 2 Reis 23:17, onde mais uma vez a palavra marco vai aparecer nos dois textos e significam em ambos um monumento ou pilha de pedra usado para assinalar o local do sepultamento dos mortos. Então, quando qualquer um dos sentidos do vocábulo marco são inseridos em textos distintos, de modo que se altere o sentido referido ao texto, temos um caso de pseudoconcordância, isto é, a ocorrência repetida de uma mesma palavra em um ou mais textos com sentidos diferentes. Assim, nós não podemos transferir o significado de marco de Ezequiel 39:15 para o texto de Jeremias 31:21 ou vice-versa, ou pegar ambos os significados do sentido de marco e jogar para Provérbios 22:28. Então, quando a gente analisa sobre esse ponto, fica claro que no contexto inicial, os vários sentidos de uma mesma palavra podem relacionar-se através de um significado tênue, mas comum. Por exemplo, o termo glossa, não é isso? Nós temos, na verdade, os vários sentidos do termo glossa que pode nos orientar sobre isso. No primeiro momento, quando você vai ler glossa, língua, você vai perceber que tem um sentido primário de língua como órgão muscular situado na cavidade bucal e que é responsável principalmente pela fala, como por exemplo no texto de Marcos 7:33-35. Ele tocou a glossa com saliva e soltou o empecilho da glossa, ou língua. Nesse texto, o sentido de língua é verbal, literal ou próprio, fala diretamente de língua, de glossa, referindo-se, na verdade, a esse órgão muscular que nos permite a fala. Entretanto, você vai observar que o sentido de glossa não se limita apenas à língua, como órgão do corpo, mas também por idioma, como em Marcos 16:7. Falarão novas
línguas, ou ainda como Atos 2:4 e 2:11, que diz, e passaram a falar em outras línguas, ou ouvimos falar em nossas próprias línguas. Confere Apocalipse 7:9 e 3:7, que você vai ver, portanto, a palavra glossa sendo usado diretamente para se referir a idioma e dentro do contexto de Apocalipse para se referir à etnia, para se referir à cultura, para se referir diretamente não apenas à língua, a idioma diferente, mas a etnias diferentes. Então, já nesse texto, você já percebe uma relação associativa de causa e efeito, pois sendo a língua um órgão responsável pela fala, idioma, pela linguagem, busca-se então a contiguidade, preferindo usar metonímia a fim de reforçar a causa em vez do efeito. É o que pretende Paulo ao afirmar, por exemplo, em Romanos 14:11, que toda língua dará louvores a Deus. Toda língua aí, todo idioma, consequentemente todas as nações, consequentemente todas as culturas, todas as etnias. Percebe, portanto, como mesmo na glossa referindo-se a idioma, pode também se referir à etnia, pode se referir também à cultura. Isso significa diretamente esse sentido da equivocidade da linguagem, da polifonia que há dentro de um mesmo texto. O caso de Tiago 1:26 também nos é muito salutar para isso. O sentido de glossa não se limita apenas a estes dois exemplos, como falei. Por exemplo, a metáfora refrear sua língua de Tiago quer dizer literalmente guiar a língua com arreios e significa exercer controle e domínio sobre o conteúdo do que se fala. Né? Já é o oposto daquele a quem chamam de linguarudo, que possui língua solta, fofoqueiro, maldizente. Olha, um outro exemplo legal, a gente encontra em 1 Pedro 3:10, refreia sua língua do mal. Em 1 João 3:18 também lemos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. A expressão não amemos de palavra nem de língua faz parte do mesmo campo semântico, isto é, possuem significados afins e correlatos através de uma relação associativa. Então, as implicações dessas proposições elas são geralmente dicotômicas, literal e figurada. Literalmente refere-se ao conteúdo do que se fala, a um humor orquestrado por palavras formosas, enquanto figuradamente há um amor efêmero, sem qualquer ação, que exala hipocrisia. Daí João concluir o texto usando a adversativa, mas por obra e verdade. Então, no contexto inicial, saber se o vocábulo está sendo usado em sentido literal, que é o sentido denotativo, ou figurado, que é o sentido conotativo, é imprescindível. Isso significa, portanto, que essa perspectiva ela está dentro do nosso contexto, gente, da vida comum, da vida comum. É o caso, por exemplo, uma certa vez, eu acho que muitos de vocês nem devem saber que do tal do telecurso segundo grau, que nem sei se ainda existe, mas existia na década de 80, 90, o telecurso segundo grau, que era, na verdade, um programa de televisão que transmitia pela Rede Globo, que ensinava, que dava aula, né, com os livros didáticos, e isso é muito legal, que ali já era uma EAD, já era uma EAD pela própria televisão, e os livros eram muito didáticos, eu mesmo cheguei a ter uns, né, estudar, conhecer o modelo e tal, e apareceu num desses textos a palavra eles vivem fazendo arte. Preste atenção na palavra arte. No primeiro momento, quando você lê essa mensagem, essa manchete, eles vivem fazendo arte, pode vir-nos à mente a ideia de que fazer arte é igual a fazer estripulias, molecagens ou bagunça. Todavia, quando você vai ler o texto do artigo, você constata que o significado é outro, ou seja, que todos os visitantes do Museu La Sarcegal, em São Paulo, podem, ao visitar o museu, desenvolver sua capacidade de criar. A palavra arte, então, no dicionário,
que pode ser definido como um dos principais meios de comunicação usados pelo homem para expressar suas ideias, valores, emoções, crenças, sentimentos e revoltas, se bem que há muitas pessoas mesmo que fazem arte sem dizer que querem comunicar alguma coisa, apenas da questão do gosto estético, sem comunicar nenhuma mensagem. Mas a questão do dicionário é outra coisa, isso daí é Kant e Hegel, principalmente na crítica do juízo. Kant trabalha muito essa questão da estética, Hegel também, não é o nosso caso aqui. A nossa questão aqui é o uso dessa palavra arte, que pode ter uma diversidade de significado, como você, poxa, esses garotos só vivem fazendo arte. Não é que eles estão tendo as ideias criativas, como não, muito pelo contrário, estão fazendo molecagem. Assim, o sentido do termo arte tem um sentido que é atribuído pelo dicionário, que nos permite uma interpretação, que é o significado literal, a qual chamamos de denotativo. Assim, eu posso definir a denotação, que é o uso do signo linguístico, né, da palavra, da sua representação gráfica, com seu significado próprio, que não permite mais de uma interpretação. É a palavra em seu sentido óbvio original, no seu sentido histórico, no seu sentido literal. Mas o significante arte pode receber um outro significado que não está contido em alguns dicionários. A arte é o mesmo que fazer bagunça. É um significado criado pelo contexto inicial e a qual chamamos de significado conotativo ou figurado. Então, conotação é o uso do signo linguístico com novos significados e com novas interpretações oferecidas pelo contexto ou não. Na verdade, a palavra, em seu sentido conotativo, figurado, é a palavra transgredida do seu significado óbvio e original. Então, por exemplo, Mateus 10:34, vim trazer espada. Claro que Jesus não se referiu ao objeto em si, mas o que este representa, que é dissensão, contendas. Assim, vim causar dissensões e contendas seria uma ótima interpretação do texto. A declaração de Cristo em Mateus 16:17, porque não foi carne e sangue que te revelou. Jesus afirmava a Pedro que não foi nenhum ser humano quem te revelou. Em Mateus 27:24, Pilatos declara: eu estou inocente do sangue deste justo. O que quer dizer estou inocente do sangue deste justo? Isto é, estou inocente da morte ou de causar a morte deste homem justo. Então, nestes textos, o sentido literal de espada, carne e sangue deste justo são a princípio alterados por uma relação associativa. É o dinamismo característico da língua, a linguagem ausente nos léxicos. A palavra, então, ou significante, com seu sentido denotativo ou sentido próprio, é muito comum nos contextos e textos informativos, narrativos, também em seus sentidos históricos, ainda que esses não excluam o sentido conotativo. É muito importante, eu acho que nós temos uma lição muito interessante a partir do texto de 2 Samuel, capítulo 7, quando você vai observar o substantivo hebraico, bait, que é traduzido por casa e possui conotações distintas. Então, um substantivo muito simples, bait ou bet, uma palavra que você já conhece muito bem, Bet-Ab, casa do meu pai, Bet-El, casa de Deus, não é isso? Bet-Lehem, casa de pão. Então a palavra Bet é um substantivo comum que está muito presente. E quando você vai analisar 2 Samuel capítulo 7, você vai perceber que diretamente o autor utilizou a palavra bet ou o substantivo bait várias vezes no mesmo capítulo, dando sentido diferente. Por exemplo, no versículo 1, diz: estando o rei Davi em sua casa. Ora, a palavra casa, no primeiro sentido, qual é a ideia que você tem de casa? Estando o rei Davi em sua casa. Pessoal, preste atenção aqui. Eu tenho, portanto, a palavra casa. E eu tenho outros significados que gravitam em torno dela. Casa pode ser habitação.
Casa pode ser residência, mas há quem chame casa de lar, chame casa de família, chame casa também de nação, de povo. Ouvi, ó casa de Israel. Obviamente ali que a palavra Bet refere-se à nação de Israel, a Carral e Yahvé, o Edá e Yahvé congregado. Mas Paulo diz que quando se desfizer, quando este tabernáculo se desfizer, veja ali que a própria palavra tabernáculo também para se referir à palavra corpo, a casa, quando a casa deste tabernáculo se desfizer, é o que diz Paulo. O que ele está falando casa? Ele está se referindo ao corpo. Então, você percebe que a palavra ela tem o seu sentido próprio. Casa, residência, habitação. Mas conforme o contexto, pode ter vários significados. Você pode se referir à habitação. Como é que você chama a casa do rei? Você não chama de habitação real, você fala de palácio. Você não chama de residência do rei, você chama de palácio, que é diretamente a casa do rei. Então, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, abra só a tua Bíblia que você vai ver diretamente que no versículo 1 a palavra Bait significa palácio. Claro que o hebraico tem palavra para palácio, mas aqui o autor usou apenas a palavra Bait. Nos versículos 5 e 6, a palavra Bait tem o sentido de templo. Acaso edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Qual o sentido da palavra casa aí, pessoal? Templo. No versículo 16, você vai observar algo muito interessante quando se diz que a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Qual o significado de casa aí? Claro que o significado de casa refere-se à dinastia. Bom, no primeiro momento as pessoas costumam dizer que casa ali é uma referência à descendência. Sim, está correto, mas não está 100% correto. Ah, uma referência à família. Correto, mas não está 100% correto. Por que não está 100% correto, pessoal? Porque nem todos os filhos de Davi tinham direito ao trono. Então, quando se diz que a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, a palavra casa ali está se referindo à dinastia davídica, da qual o Messias viria e por meio do Messias seria perpetuado o reinado de Davi por meio do seu descendente. Então, mesmo ali, se você traduzisse como descendente, se você traduzisse como família, não estaria completamente correto, porque nem todos os descendentes de Davi tinham direito ao trono. Ali, a melhor interpretação para a palavra Bait é diretamente dinastia, que é a linha sucessória do rei, não é isso? A mesma coisa vai falar do versículo 18, quando Davi, depois de Deus lhe fazer essas promessas, diz: Senhor, quem sou eu e quem é a minha casa? Preste atenção. A palavra casa ali tem o sentido de família? Muito bem. Mas você deve marcar um ponto histórico e temporal aí. Por quê? Porque quando Davi diz quem sou eu, quem é e qual é a minha casa, ele não está fazendo referência à casa de Davi depois de ele ter se tornado o rei de todo Israel, que era a casa mais importante de todo Israel e principalmente de Judá. Ele está fazendo, na verdade, uma referência à sua ascendência humilde ainda em Belém de Judá, quando na verdade eram apenas uma família de pastores. Então veja, na verdade, que o vocábulo Bait, substantivo Bait, ou Bet, nesse caso, tem uma diversidade de significados. E o que aconteceu? Os sentidos dessa palavra fugiu ao sentido próprio, ao sentido denotativo, ao sentido literal, e passou a ter um sentido conotativo
ou figurado. Então, mesmo em contextos de prosa, você precisa observar naturalmente se aquela palavra está sendo usada em seu sentido literal, que é o sentido denotativo, ou figurado, que é o sentido conotativo. A mesma coisa você pode observar com o termo cosmos. Por exemplo, em João capítulo 3, versículo 16, não, o termo cosmo, Deus amou o mundo, ali cosmo, representa a humanidade. Em 1 João 2,15 até o 18, somos admoestados a não amar o mundo, neste caso, o sistema rebelado e organizado contra Deus. Confere com Tiago, capítulo 4, versículo 4. É obviamente que aparece ainda em João no capítulo 1, versículo 9 e 10, é dito que Jesus criou o cosmos, isto é, no sentido do mundo habitado, da terra, do universo. Fica, portanto, claro que apesar dos termos serem os mesmos códigos linguísticos, eles possuem significados distintos e esse significado às vezes só é determinado pelo contexto. Eu sei que você tem a revista Ígnea número 1 e eu te peço para dar uma olhada no meu artigo sobre o contexto de mundo dentro do pentecostalismo e a sua relação com a teologia joanina, que ali eu falo de todos os sentidos da palavra mundo dentro do Evangelho de João. Fica claro aqui, portanto, que mesmo a palavra cosmos, ela tem sentidos variados dentro do próprio texto. Então você não pode pegar o significado de terra habitada, por exemplo, e transferir para João 3,16, porque lá está se falando de humanidade. E você não pode diretamente pegar o sentido de humanidade e levar diretamente para o texto de 1 João 2,15 e 18, porque senão assim você teria que odiar as pessoas, e não é isso. Ali está se falando de um sistema diretamente rebelado contra Deus. Então, na própria página do Novo Testamento, o substantivo no hebraico bet ou bait, que é oikos ou oikia, tem esses dois significantes, tanto um quanto o outro também são usados de forma intercambiável. Por exemplo, para se referir a casa ou moradia, como aparece em Mateus 2,11, e entrando na casa, eis tem oikian. Partiu para sua casa, eiston oikon. Mateus 9,7. Claro que se trata aí de casa, residência. Agora, se você for observar, também é usado para família. Se uma casa estiver dividida, a palavra ioikia, de Marcos 3,25 e Mateus 12,25, é claro que aí casa, né? Se uma casa estiver dividida, não se trata naturalmente da habitação, mas da família, aqueles que moram nela. O termo também ainda pode significar nação ou descendente, ovelhas perdidas da casa de Israel, como Mateus capítulo 10, versículo 6 e 15, 24, Oiku Israel. Então, em sentido figurado, nós ainda temos a palavra oikos para se referir ao corpo físico, como aparece em 2 Coríntios 5:1, oikia tu esquenos, isto é, casa terrestre. Então, quando você olha nesse sentido, Paulo está se referindo ao corpo e não diretamente a uma nação, não diretamente a uma família, não diretamente uma casa como residência. Mas também João 14,2, oikia tu patros, que significa na casa de meu pai, oikia tu patros, a casa do pai, que refere-se diretamente à habitação de Deus Pai. Então, o sentido conotativo ele também pode apresentar como um símbolo, como uma figura, ou até mesmo abrangendo termos que são característicos da cultura semítica e geralmente os termos não correspondem àquele registrado nos dicionários. O que eu estou apresentando aqui para você ainda não é o uso do estudo das figuras de linguagem. Não estou abordando diretamente o uso das figuras de linguagem. Estou
pedindo para você observar como dentro do mesmo texto narrativo, por exemplo, a palavra pode sair do seu sentido literal para o seu sentido figurado. Então, mais no sentido de um texto narrativo, o autor ainda pode usar uma figura de estilo, como símile, como uma metáfora, como um eufemismo, como outro qualquer, que não é o nosso caso aqui, que nós não estamos estudando figura de linguagem. Nós estamos querendo entender os diversos sentidos que uma mesma palavra pode ter dentro de um versículo para compreendê-lo. E aí chegamos a esse sentido do denotativo e do conotativo. Olha só. Preste atenção e seja cuidadoso nessa análise, nessa observação. Em 1 Samuel, por exemplo, no capítulo 15, versículo 26 e 28, nós lemos: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já ele rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, né? Aqui não é a região de Seir, aqui tem um cacófato aqui. Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Preste atenção na expressão orla do manto. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que ti. Preste atenção na finura desta linguagem. Em primeiro lugar, você já conhece essa passagem, eu não vou repetir. Saul deixa de obedecer à voz do Senhor, faz um sacrifício por causa da demora de Samuel. Samuel chega, condena o gesto de Saul e vira as costas para Saul. Eu já disse para vocês que a linguagem hebraica ela é muito concreta. Quando os soldados, quando os generais, quando os que estavam à corte de Saul ver Samuel virando as costas para ele, dentro do contexto semítico, isso pode representar o próprio Deus virando as costas para Saul. E quando Saul então pega na orla das vestes, literalmente na sinlá, que era especificamente a capa, o que acontece diretamente? Ela se rasga. E é uma capa literal. Quando o Samuel vira para Saul, vira com uma palavra de Deus para ele. Veja como a ideia de Samuel virar as costas para Saul representa o mesmo fato de Deus estar virando as costas para Saul. Por isso o salmista Davi dizia claramente: Não retires de mim a tua face ou a tua presença, porque virar as costas para alguém designava diretamente determinado contexto a rejeição a essa pessoa, que poderia sim ser definido, se fosse num gênero profético, de oráculo por ação. Então, essa capa literal, na boca do profeta Samuel, quando ele se vira, a capa literal se rasga e Samuel se vira de: O Senhor rasgou hoje de ti o reino. Veja, portanto, que o sentido de capa literal denotativo passa agora a ter o sentido figurado, que significa um reino que é tirado dele. Essa mesma questão vai aparecer do termo manto no versículo 27, por exemplo, refere-se à túnica ou capa usada por Samuel, mas no versículo 28, o significado da palavra é trasladado, figurado, tomando um novo sentido, isto é, de reino ou reinado. Esse mesmo sentido você vai observar em 1 Reis, capítulo 11, versículos 19 e 32, quando você vai verificar o que o texto diz com tanta mestria. O manto rasgado representa o reino dividido em 12 pedaços, as 12 tribos de Israel. Você lembra qual é a passagem? Né? Jeroboão sai da presença de Roboão revoltado, e ali diz o texto diretamente, leia 1 Reis capítulo 11, versículo 19 a 32. Você vai ver que o profeta Aías leva consigo uma capa nova, porque a Bíblia descreve uma capa nova. Isso não é acidental. Mais adiante, ao encontrar-se com Jeroboão, o profeta Aías traz a capa nova que estava sobre si e corta em 10 pedaços.
é capa literal. Esses 10 pedaços que são passados diretamente para Jeroboão vai representar a capa, os 10 pedaços vai representar as 10 tribos de Israel e os outros 2 pedaços que representariam outras 2 tribos, representando assim o reino dividido de Judá e Israel, do sul e do norte. Então disse assim o profeta no versículo 31. Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Veja, a palavra manto tem um sentido literal. Quando se o texto diz, portanto, que Aías trazia sobre si uma capa nova, significava que Deus ia fazer um reino novo. Quando se diz, portanto, que dá 10 pedaços para eles, da capa, são 10 pedaços que representam as 10 tribos, formando assim um novo reino. Pessoal, isso não é acidental, mas isso aqui não está dentro de figura da linguagem, está própria do gênio semítico, do idiotismo e finura da língua semita. Então, o sentido de manto representando o reino também vai encontrar paralelo na escritura neotestamentária. Você deve lembrar que no Evangelho de João, ele usa o sentido figurado de manto reino, embora dando-lhe cunho particular. Se você ler João capítulo 19, versículo 19, você vai verificar que é dado a Jesus o manto que é símbolo do seu reinado. E por isso se diz Rei dos Judeus. Não é isso? Agora, só que João, falando ainda sobre esse manto, vai dizer que esse manto foi sorteado entre os gentios, diretamente naquele jogo chamado Basileu, que os romanos estavam jogando diretamente ali com Jesus Cristo na Via Dolorosa, e eles viram que o manto de Jesus Cristo era caro. Presta atenção. Mas antes esse manto já fora dado a Jesus Cristo como símbolo do seu reino. Presta a relação, manto-reino, Jesus rei dos judeus. Eles viram que o manto era caro e João faz o seguinte detalhe, porque no seu manto não havia remendos, não havia costura. Pessoal, presta atenção na finura dessa linguagem. Dizer que o reino, que o manto de Jesus, que é a figura do seu reinado, não tem remendo. E quando você olha para o contexto veterotestamentário, em que manto rasgado representa reino dividido, é claro que João está querendo nos ensinar especificamente que o reino de Jesus jamais seria dividido. Segundo lugar, também ele quer dizer, já que o manto é dado a Jesus como símbolo do seu reino sobre os judeus, quando os gentios romanos tiram esse manto de sobre Jesus, que é símbolo do reinado de Jesus sobre os judeus, e traz esse manto para os gentios, os romanos, é símbolo que o reinado de Jesus sobre os judeus agora estava passando este reinado sobre os gentios para a formação da igreja. Não é à toa que João capítulo 1, versículo 12, fala especificamente sobre isso aí. Então, o manto sorteado entre os gentios é figura de que o antigo reinado sobre os judeus se realizará agora sobre os gentios. Estes tiraram dos judeus seu rei para fazê-lo rei deles, conforme João 1,12. Veio para o que eram os seus não receberam, e todos quanto receberam, Deus deu-lhes para serem feitos filhos de Deus. Então veja a finura desse contexto. Ali nós temos a palavra literal, mas tem o sentido ali conotativo. Então, esse significante manto, em sentido figurado, pode representar também pessoas. Em 2 Reis 9, versículo 12 e 3, lemos: Disse Jeú, assim e assim me falou, dizendo, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus, tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei.
Veja, portanto, que o manto nesse texto representa o seu possuidor, as pessoas que se submeteram a Jeú, pondo à sua disposição a própria vida. Semelhante cena vai ocorrer também na entrada triunfal de Jesus de Jerusalém. Marcos 11:8 diz: E muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros cortavam o ramo das árvores e espalhavam pelo caminho. Veja, portanto, que as pessoas costumam analisar a outra por aquilo que veste. E dentro do princípio semítico, a roupa fala muito sobre o caráter da pessoa. Veja, por exemplo, como era conhecido o profeta Elias, e o fato de João Batista se vestir igual levou o povo hebreu a pensar que Elias havia se reencarnado. Então, quando você olha sobre essa perspectiva, os judeus olhavam João pela roupa como se fosse o Elias manifestado novamente, redivivo, não reencarnado, né? Perdão aí pela expressão, mas redivivo. Perdão, gente, me perdoe dessa expressão que eu usei aqui, que foi um equívoco. Não é reencarnado, é redivivo, por causa da palavra dura com que João utilizava as expressões, como também referência à sua roupa. Não é reencarnado, perdão, é redivivo. Corrija esse lapso falho aí, por favor, esse ato falho da minha parte que eu estou corrigindo. Me perdoe. Então, essa perspectiva do manto vai representar diretamente a vida da pessoa. Quando o manto de Elias cai sobre Eliseu, está falando especificamente do que? Da mesma virtude, do mesmo poder, porque aquele manto sobre Eliseu, o manto de Elias que cai sobre Eliseu, refere-se particularmente ao poder que emanava da vida de Elias agora sobre Eliseu. Foi nesse mesmo sentido, por exemplo, que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes de Jesus e saiu virtude, poder. Saiu por quê? Porque aquela vestimenta representava a vida que a possuía. Então, essa fineza da linguagem com a qual a Escritura trabalha está muito relacionado à crença do povo hebreu. O povo hebreu sempre foi veramente místico sobre essas perspectivas, sempre entenderam essa maneira figurada de poder representar as coisas, sempre de um modo concreto. Então, esse ato concreto das pessoas, quando Jesus entrou triunfante em Jerusalém, de estender os seus mantos pelo caminho, indicava diretamente a submissão daquele povo a Jesus, pois o consideravam como sucessor de Davi. Bendito o reino de nosso pai, o reino de nosso pai Davi. Ora, nós não podemos considerar esses fatos apenas como acidentais, não é isso? Principalmente quando verificamos no AT tal prática entre os judeus. É de se esperar, portanto, que o mesmo ocorresse com os judeus neotestamentários ao proclamarem Jesus como rei, tal como ocorreu com Jeú. Tiraram diretamente suas capas, colocaram nos degraus do trono. Como eles próprios não poderiam deitar, tiraram as suas capas, colocaram sobre o degrau. Quando Jeú subiu os degraus do trono, pisando nessas vestes, a veste que estava por debaixo dos pés significava diretamente o domínio de Jeú sobre eles. Por isso a terra diz, por isso a Bíblia diz que a terra é os cabelos dos pés de Deus. Isso está debaixo dos pés do Senhor. E Paulo diz, em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, porque tudo quanto está debaixo do pé significa, portanto, que você tem autoridade de posse sobre ele, porque você está sobre. Por isso, toda planta, que toda a terra que pisar a planta do vosso pé será vosso, na ideia de autoridade, de domínio e de poder. Então, quando nós observamos que apresentava os enfermos nas praças, Marcos 6,56, e rogavam-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla de suas vestes, e todos que tocavam saravam. Devemos entender isso como? Compreender que o fato de os enfermos sararem quando tocavam no manto de Jesus é uma figura representada pelo manto
da vida que emana da pessoa de Jesus Cristo. Então, neste caso, o manto é literal. Ao mesmo tempo que a cura através dele representa o poder vivificador que emanava da pessoa que o usava, o Cristo. Então, você percebe que o sentido denotativo, que é o significado comum e usual da palavra, nós encontramos nos dicionários. Né? E isso, sobre essa designação denotativa da palavra, você deve prestar atenção em quê? Nos termos sinônimos, que são palavras de significante, letras diferentes, significado ou conceito semelhante, como, por exemplo, a palavra luminária, candeeiro, candeia, lâmpada, em Hebreus 9:2, Marcos 4:21, Salmo 119, 105, são, na verdade, possa ser que haja de uma variedade de candeeiro, uma variedade de candeia, uma variedade de luminária desses tipos, mas todos eles se referem a uma luminária. Então você tem que prestar atenção aos antônimos, que são palavras significantes, diferentes significados opostos. Por exemplo, justo e ímpio, como Provérbio 21:12, prudente e simples, em Provérbio 22:3, rico e pobre, Provérbio 22:2. Basicamente, os paralelismos de Provérbios são paralelismo antitéticos, são fundamentados nisso. Mas ainda nesse sentido denotativo, você precisa prestar atenção nas palavras homônimas, que são palavras de significantes iguais e significado diferente. Por exemplo, canto do verbo cantar e canto como ângulo. Leia Salmo 102, Salmo 100, verso 2, 98, 5 e Provérbio 21:9 e Atos 26:26, que você vai perceber que a palavra canto ali aparece uma vez referindo-se a ângulo, outra vez referindo-se ao verbo cantar. Então, esses homônimos, eles podem ser também homófonos, que possuem o mesmo som, mas grafias diferentes. É o caso, por exemplo, da palavra cega, de tornar cego com C, cega com S, que tem o sentido de colheita e ceifa, como aparece em em Êxodo 23:8 e 16, Deuteronômio 16:9 e Jeremias 5:17 e 51:33. Também a palavra espiar, com X, que significa purificar, espiar com S, que significa observar secretamente. Você pode ver essas diferenças em Daniel 9:24, Ezequiel 43:20, Gálatas 2:4 e Juízes 18:2. E além do homônimo homógrafo, tem também o perfeito, não é isso? Que são homógrafos e homófonos ao mesmo tempo, isto é, eles têm escrita e pronúncia idênticas, mas significado distinto, que é o caso da palavra pelo, referindo-se ao corpo de um animal, e pelo, que designa uma preposição. E com a nova ortografia, as duas palavras, que antes se escreve agora do mesmo jeito que antes, a palavra pelo, referindo-se diretamente ao corpo de um animal, tinha pelo menos circunflexo. E isso dava para você distinguir da palavra pelo da preposição. Agora não, tanto pelo quanto referindo ao corpo de do corpo do animal, quanto pelo referindo-se a uma preposição, escreve da mesma forma. E tem um detalhe, quando nós estávamos trabalhando na versão King James, tem um texto do livro de Ezequiel, na qual a King James traduz um termo hebraico que não existe aqui em português, que é um termo que refere-se a uma forma de semente. E lá essa palavra semente foi traduzida também pela palavra pelo, que aí coloca dentro da língua portuguesa mais um outro sentido da palavra pelo. Então, quando você olha sobre esse aspecto, é importante no contexto inicial você estudar a palavra não apenas isoladamente da sua interpretação léxica, com seu significado etimológico e diacrônico, que é o estudo histórico da palavra, mas sim o sentido particular em que esta palavra ocorre em cada texto. O intérprete, portanto, ele deve determinar se as palavras são usadas em sentido geral ou particular, se empregadas em sentido literal ou figurado, deve levar em conta também o aspecto dinâmico de muitos textos, como, por exemplo, os salmos reais, como o Salmo 72, não deve estar limitado estritamente às circunstâncias históricas da produção deles.
Falando do rei, o salmista evocava ao mesmo tempo uma instituição verdadeira, uma visão ideal da realeza conforme ao plano de Deus, de maneira que seu texto ultrapassava a instituição real, tal como ela tinha se manifestado na história, que são casos dos salmos messiânicos. Dá uma olhada nesse salmo, depois vai ocorrer a mesma coisa com os salmos messiânicos. Particularmente, certos textos que poderiam ser considerados hipérbole, exagero, como por exemplo 2 Samuel 7, 12, 13, 1 Crônicas 17, 11, 14, onde Deus, falando de um filho de Davi, prometia firmar para sempre seu trono, devem ser tomados literalmente, porque diz a palavra, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Romanos 6, versículo 9. Então, hermeneutas e exegetas que possuem uma visão limitada, isto é, apenas histórica, do sentido literal ou apenas do contexto inicial, não levando em consideração o restante das escrituras, de fato vão julgar que há, nessas passagens que eu citei, heterogeneidade. Aqueles que são abertos, portanto, aos aspectos dinâmicos dos textos reconhecerão outra coisa, uma continuidade profunda. Ao mesmo tempo em que uma passagem é elevada a um nível diferente, pois Cristo reina para sempre, mas não sobre o trono terrestre de Davi, ainda que profeticamente isto virá a acontecer. Leia isso em Salmo 2, 7 a 8, Salmo 110, do 1 a 4, Filipenses 2, do 9 a 11 e Apocalipse 19, 6. Então, você deve levar em conta a variedade de significados, polissemia, que uma palavra pode ter em uma mesma época, incluso nos escritos de um mesmo autor. Então, nós vamos continuar mais adiante tratando especificamente desses contextos, mas eu queria passar aqui umas regras para a gente encerrar. Em primeiro lugar, devemos frisar o que a respeito do contexto inicial? O significado de uma palavra deve ser determinado, levando em conta o marco cultural e costumes que imperavam durante a composição do texto, que é o chamado usus loquendi. Por exemplo, Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei as minhas sandálias, do Salmo 108, 9. Dizendo, pois o rei me deu a Baal, compra para ti, descalçou o sapato. Ruth 4:2. Segundo, deve-se examinar cuidadosamente os sinônimos, parônimos e homônimos, se o sentido pretendido pelo autor é denotativo ou conotativo. Terceiro, deve-se dar devida atenção aos termos principais, as palavras com aspectos litúrgicos que expressam a teologia do seu tempo. Por exemplo, sacrifícios, holocaustos, oferta, luas novas, estender as mãos, purificar, que tudo aparece em Isaías no capítulo 1, do versículo 11 e 17, tradições de homem, corban, de Marcos 7, 8, 11, jurar pelo santuário e pelo altar, de Mateus 25, 23, 16, 18, são expressões que você deve procurar saber o seu sentido, caso for estudá-la. Então, em quarto lugar, deve-se levar em conta a variedade de significados, a polissemia, que uma palavra possa ter numa mesma época, numa época, não é isso? Lembrando que no autógrafo só haverá um significado, basicamente monossêmico, incluso nos escritos de um mesmo autor. Um autor bíblico não escreve uma coisa pensando noutra, não é isso? O termo cosmo, por exemplo, em cada um dos textos que nós analisamos, possui sentidos distintos e somente o contexto imediato esclarece o contexto pretendido pelo autor. Esperamos que essas explanações lhe tenham sido úteis e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.